E amado homem de Deus, Sansão na Bíblia só orou 2 vezes. A primeira vez que orou reclamou. A segunda vez que orou se vingou. Primeiro reclamou porque tinha sede. Depois se vingou porque ficou cego. A verdade é que Sansão é uma tipologia de Cristo. Porque Sansão matou mais na sua morte do que na vida. E a plenitude da obra redentora não está na vida de Jesus, está na morte. E matou mais na sua morte do que em vida. Por quê? Porque a vida depende da morte. Quem come mufete está a comer um peixe que morreu. Quem come cabrité está a comer um cabrito que morreu. Porque a vida depende da morte. É pela morte de Jesus que vivemos. E é pela morte de Sansão que ele conseguiu ver a derrota dos seus inimigos. O que é que Sansão está nos ensinar? Um crente que quer fazer grandes obras tem que morrer. Um crente que quer fazer grandes obras tem que ser cego. Cego para o mundo, para ver a glória de Deus. Morrer para o mundo, para viver pela glória de Deus. Com aplausos a subir daqueles que estão felizes. Assim que eu estou a convidar para este altar o homem de Deus, apóstolo Cornélio. Enquanto ele vai se aproximar, aplauda fortemente pela glória do Senhor. Aplauda fortemente pela glória de Deus. Enquanto ele não subir, não para de aplaudir. Aplauda fortemente pela glória do Senhor. Tempo e em suas misericórdias. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Eu quero ser rápido naquilo que é a comunicação de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Quem está comigo diz amém. Alguém está comigo diz amém. Hoje será um dia poderoso. Quem está aqui diz amém. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 2, versículos 42 até 47. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam junto com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que podiam se salvar. Repito, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Palavra do Senhor. Podemos aplaudir pela glória do Senhor. Tomemos os nossos assentos. Eu quero ser grato a Deus pela vida do homem de Deus, o doutor Alegria, que nos convidou para sermos ministro da palavra neste dia, amém? E dizemos, irmãos, que eu sou
Alegre em Deus, eu vejo aqui vários homens de Deus. Eu vi aqui o homem de Deus que faz parte da mesma igreja que eu, o pregador do Senhor, ministro do louvor também, Fernando Elias. Está aí o homem de Deus? Alguém celebra a Deus pela vida do servo do Senhor? Louvar a Deus também pelo pregador Jeremias, né? Jeremias. Profeta Samuel. Alguém celebra a Deus pela vida do profeta Samuel? Estava a confundir, os dois são profetas. O doutor Samuel é um profeta. Estou a falar mesmo o Nzamba Bassagoli, né? O profeta Jeremias mesmo. Então é uma grande alegria estar entre os irmãos para partilharmos a palavra. Meus irmãos, nós estamos a refletir um tema muito sério. E o tema é a problemática sobre o crescimento das igrejas. Cada cristão, ele pode crescer no nível da projeção divina ou no nível da projeção da sua congregação. Eu não vou gritar, irmãos, eu vou falar numa assim bem calma, amém? Uma igreja, ela pode ser o fruto dos ensinos de Deus ou o fruto dos ensinos dos seus patriarcas. A igreja angolana é fruto da igreja europeia, propriamente os países lusófonos e brasileiros e uma parte anglófona e outra parte francófona. As igrejas de metodologias inglesas acabam crescendo mais do que as igrejas de metodologias lusófonas. Os irmãos já viram os cultos da Nigéria? Os cultos do Ghana? Já? No Ghana, um culto normal de oração é quantas horas? Estamos a conversar, irmãos. Fica comigo aqui, né? Fica comigo aqui. Antes de entrar para o texto, eu queria te levar para uma realidade. A igreja do Ghana cresce, a igreja da Nigéria cresce. Na Nigéria há paz, que a igreja em si tem mais de 20 mil membros. No Ghana nós estávamos numa igreja em que só o culto de jovens era de 10 mil almas. Só o culto de jovens. Mas nosso culto de jovens geralmente só tem 5 pessoas. E nessas 5 pessoas está lá o líder, o vice-líder, o tesoureiro, o homem da secretaria e alguém que veio sem querer. Não, eu também sou filho do pastor, né? Então, você começa a perceber que existem vários fatores que podem condicionar o crescimento de uma igreja. Um dos fatores é o fator cultura, cultura mesmo, cultura. Imagina um povo que não tem cultura de contribuir.
pode construir uma grande igreja? Um povo que não tem cultura de ofertar, pode construir uma grande igreja? Em Angola, por que a igreja de pastores jovens, que umas crescem, mas outras decaem? E geralmente decai mais do que propriamente crescer. Talvez é aqui onde nós somos convidados a entrar para as Sagradas Escrituras. Presta atenção. O texto sagrado diz o seguinte: que perseveravam unânimes na doutrina dos... A pergunta: qual era a doutrina dos apóstolos? Não é apóstolo sou eu ou nós, não. Nós não. Estamos falando mesmo aqueles apóstolos de Jesus, amém? Que depois dele orar e escolher os 12. Nós não. E perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Há igrejas que você só vai encontrar oração, não vai encontrar doutrina. Há igreja que você vai encontrar doutrina, vai encontrar oração, mas não vai encontrar comunhão. Há igreja que você vai encontrar doutrina, comunhão, mas não vai encontrar o partir do pão. Alguém está comigo nesse lugar? Experimenta isso que eu estou a te dizer. Um dos cultos que mais enche na igreja é culto que tem comida. Igreja que não dá um lanche, quer dizer, não comem, é só jejum. Entra 40 dias, mais 40 dias, outros já estão a bater 100 dias. Mas você vê Jesus, culto dele tinha comida. Um dia Jesus lhe seguiram, mano. Não é porque curou cego, é mesmo só porque deu comida. E ele naquele dia mudou a mensagem e disse: oh, vocês estão a me procurar pela comida que perece, mas vos digo de hoje em diante, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que é para a vida eterna. Quem quiser que a sua igreja cresça, deve ter esses 4 elementos que a Bíblia diz. Primeiro, doutrina. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. Quarto, orações. Se esses 4 elementos estiver presente numa igreja, ela vai crescer. Escuta, dons não fazem igreja. Dons é para uma parte da necessidade da igreja, mas doutrina é para toda a igreja. O dom de curar não tem efeito para quem precisa de conselho. Quem precisa de conselho não precisa a palavra mão na cabeça, precisa a palavra de sabedoria na mente. Por isso, dons representam uma parte da operação do Espírito Santo, mas doutrina representa a plenitude da mente de Deus na igreja. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não criou com dom, Ele criou com a palavra. Quem está comigo nesse lugar diz amém. Porque dom não traz palavra, mas palavra traz o quê? Dom. Então, se eu quiser que uma igreja cresça, eu devo ensiná-los na doutrina de Cristo Jesus. E a doutrina dos apóstolos não é senão essa: que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Amados, eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, mas a revelação é insuficiente para dirigir um povo.
Porque toda revelação apresenta só uma parte de Deus. Vamos aqui claramente, né? Deus é Jeová Jireh ou não é Jeová Jireh? Se revelou assim na vida de quem? De Abraão. Porque a revelação comunicada na pessoa tem impacto, mas a revelação transmitida é conhecimento. Até que esteja na minha mente é revelação. Quando sai na minha boca é o quê? É conhecimento. E a Bíblia não diz que o meu povo perece porque lhes faltou dons. Ele diz: o meu povo perece porque lhes faltou conhecimento. Será que nós permanecemos mesmo na doutrina da santidade? Você é pregador, você mesmo está na santidade. Você é ministro de louvor, você está mesmo na santidade. Fala língua estranha aqui, profetiza, você mesmo está na santidade. Vamos ser sérios ainda. Não vamos ainda procurar outras pessoas. Vamos ainda olhar para nossas vidas. Será que você não é aquele que cada mês engravida uma pessoa e manda tirar? Não é aquele que cada mês tem uma nova namorada e manda deixar? Manos, sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Nós vivemos um tempo tão triste que as pessoas preferem o mundo do que a igreja. Sabe por quê? Porque o que eles fugiram no mundo encontraram de pior na igreja. O próprio pregador que podia lhe fazer libertação é o pregador que está mais usando a cadeia dele, né? Estamos assim. Por quê? Não há doutrina em nós. A profundidade de um prédio e a grandeza de um prédio não está no número de andares que ele tem. A segurança e a grandeza de um prédio está nos fundamentos que ele tem. Logo, antes de crescer para cima, precisamos crescer embaixo. E o crescimento de baixo significa crescimento no fundamento doutrinário. Se você perguntar mesmo para um pregador quais são as 10 doutrinas do Evangelho, ele não sabe quais são as 10 doutrinas. Mas ele é o pai grande da revelação, é o pai grande da profecia. Eu não sou contra isso. Mas a verdade é que Jesus, antes de derramar o Espírito na vida do discípulo, ficou 3 anos lhes ensinando. 3 anos de ensino para um dia do derramamento do Espírito. Porque o Espírito se move aonde encontra a palavra. Aleluia. Alguém está comigo nesse lugar? Amados irmãos, em Cristo Jesus, o texto não diz que eles ouviram apenas. A Bíblia diz que eles perseveravam. Quer dizer, permaneciam na doutrina dos apóstolos. Tem pessoa que não acredita que a palavra de Deus em si é suficiente para a igreja crescer. Ele acredita que tem que ter mais uma coisa. Mas vem comigo em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e disse Deus: haja, e houve. Disse para os mares se encher de peixe. Os mares se encheram de quê? Vazios são preenchidos quando a palavra é declarada. Onde a palavra não é suficiente é porque Cristo não é o absoluto. A palavra sempre será suficiente onde Cristo for o absoluto. Nós precisamos ser sérios com a sã doutrina. Segunda verdade que eu preciso dizer nos irmãos, versículo 43.
E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amados, onde haver partidarismo, haver classes sociais, não haver generosidade, não haverá crescimento da igreja. Onde haver generosidade, haver companheirismo, haver unidade, a igreja cresce. Alguém está comigo? Diz amém. Infelizmente, nos dias de hoje, a igreja em Angola tem classes. Tem classe dos excelentes, tem classe dos da Boa Esperança, tem classe dos do Palanca, tem classe dos da Mabor, tem classe dos da cidade. Os da cidade não se dão com os do Quicolo, os do Quicolo não se dão com os do Palanca, porque uns são da revelação, outros são do rema, outros são da profecia, outros são dos apóstolos, outros são dos profetas. A questão muito simples é: a igreja funciona na divisão ou funciona na união? A igreja funciona na competição ou funciona na cooperação? Você vai perceber que esse problema os apóstolos também enfrentaram. Uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Simão. Mas vem o apóstolo Paulo, vai dizer que não foi Pedro que foi crucificado por vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outros ainda dizem que louvor do Espírito é mesmo só aquele que se canta em inglês. Se nós não cantar em inglês, ou em Chiluba, ou em Lingala, o Espírito de Deus não reina. Aleluia. Esses são problemas que nós vivemos. E esses problemas precisam ser ultrapassados pelo entendimento da graça de Deus. Volto, versículo 45. E vendiam as suas propriedades e os seus bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Olha, a igreja moderna é materialista e gananciosa. Eu duvido se nos dias atuais alguém conseguiria vender uma parte dos seus bens para apoiar a visão de um homem de Deus. Das coisas mais difíceis que se tem nos dias de hoje é fazer a obra de Deus e contar com o apoio das pessoas. Os realizadores de cruzada estão tristes, mano. A pessoa está a realizar atividade com dívida, você não tem noção. 4 irmãos mesmo na igreja têm carro, mas ninguém disponibiliza só o carro dele para ir buscar outras pessoas. Aleluia. Alguém está comigo nesse lugar? Eu sei que uns já estão decepcionados comigo. Queriam um bué de revelação, amado, esqueci da revelação, já ouvimos ontem. Hoje vamos só ficar no conselho, aleluia. Também já estou quase a acabar, sério. Nós podemos ter boa mensagem, nós podemos ter uma boa visão, nós podemos ter um bom projeto, mas a verdade é que sem cooperação isso não vai longe. Jesus é filho de Deus. Ele tem poder sobre andar nas águas, eu acredito, mas ele só andou sobre as águas uma vez. De toda vez que Jesus chegou no lugar, é porque Pedro lhe levou. Jesus não precisou apenas da vida de Pedro, precisou da técnica de Pedro e do barco de Pedro. Jesus não precisa só da tua vida, precisa tudo de você. A única coisa que você deve dar para Deus não é só tua vida, é até os teus meios. Porque Jesus salvou as nossas vidas e salvou também os nossos meios. Alguém está comigo nesse lugar? Mas o barco é de Pedro ou não é de Pedro?
Mas quem é que subiu lá para pregar? Milagre da grande colheita foi fruto da palavra de quem? Mas o barco é de quem? A rede é de quem? Mas a mensagem é de quem? Assim querem aplicação. Isso está claro, amados. E hoje todo mundo tipifica, né? Tipifica. O barco de Pedro representa a igreja. No barco pode entrar água, mas não vai afundar. Hoje estão a pregar barco de Pedro porque ele disponibilizou para Jesus. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? O que nós temos como recurso, precisamos disponibilizar. Jesus, alguém está comigo nesse lugar, diz amém. A jumenta que Jesus subiu é dele? É dele? Os panos onde a jumenta pisou, um dia já pisou? A jumenta só pisou naqueles panos porque Jesus estava sobre ele. A jumenta, as pessoas não queriam aplaudir a jumenta, queriam aplaudir aquele que estava por cima. Só que ao contar a história, não contaram apenas a história daquele que entrou, contaram a história também de quem estava por cima. Porque na medida que Jesus está a entrar, a primeira coisa que viram não é o rosto de Jesus, é o rosto da jumenta. Só que a jumenta não estava sozinho, estava com Jesus. Há lugares que nós vamos entrar, há lugares que nós vamos pisar, quando disponibilizamos que Jesus esteja por cima. Por que nós não disponibilizamos nosso conhecimento? Não disponibilizamos nossa sabedoria? Não disponibilizamos nossa beleza? Até beleza você deve disponibilizar para a glória de Deus. Esther disponibilizou sua beleza. Até beleza. Deus conta com a tua beleza. Alguém está entendendo o que eu estou a falar? Não, estou a perguntar se alguém está a entender. Não é só meter pó na cara. Aleluia. E as pessoas vão dizer, a beleza dela era espiritual. Não é nada espiritual. Era mesmo bonita. Alguém está comigo nesse lugar? Porque o rei não estava a procurar outro tipo de mulher, estava a procurar mesmo mulher que é bonita. E a mulher bonita que encontraram é quem? Porque ela se guardou para as coisas de Deus. Logo, quem se guarda para as coisas de Deus, Deus guarda as suas coisas para ela. Guarda-se para as coisas de Deus, porque Deus guardou as suas coisas para ti. Volto. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. No partir do pão, comiam juntos com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, caindo na graça com todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que podiam se salvar. No evangelismo nós temos dito, Deus quer ganhar almas a cada dia. A cada dia Deus tem uma pessoa para salvar, desde que nós estejamos preparados para acolher essas pessoas. Agora, imagina como a Bíblia nos apresentou esse texto, bem detalhado, perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão e perseverança na oração. Se nós não orarmos, não tivermos comunhão, não andarmos no partir do pão, a nossa igreja não vai crescer. A igreja não é um organismo social, não. A igreja é um organismo espiritual que lida com seres sociais. Uns até acham que se colocarem mais entretenimento na igreja, ela vai encher mais. A igreja não precisa de entretenimento. Não, Nananina, não. Você não precisa fazer centro encontro de futebol. Não. Não é com encontro de futebol, mano. É palavra. Eu estou a ser sincero convosco. É palavra mesmo.
Se não houver palavra, nós não vamos ganhar ninguém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por que isso está escrito em Atos? Está escrito em Atos porque Atos é a continuidade da obra de Cristo pelo poder do Espírito. O que significa que não basta ser cheio do Espírito, devemos ser cheios de princípios. Que a nossa vida se torne um testemunho vivo da salvação da parte de Deus. E em Atos está escrito, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de quê? Mas tem irmãos aqui na rua, quando lhe vejam não lhe chamam cristão, lhe chamam burlador. Quando estão a lhe chamar mestre, não é mestre da palavra, é mesmo mestre da burla. Mestre, é burla mesmo. É na igreja, irmãos. Tem irmão tão na igreja, ele está a pregar, ele está a caloriar, mas a irmã que está ali sabe mesmo, esse aqui é um grande malandro. A igreja vai encher. Quando nós formos cheios do Espírito, a igreja vai encher. Quando nós formos cheios da palavra, a igreja vai encher. Oh, amado, gostam bem desse tipo de pregação. Mas agora, ser verdadeiro, também não queremos ser. Vamos aqui pensar com verdade. Quem dentre nós aqui ainda ora para conhecer a Deus? Não estou a dizer ora para pregar. Quem ainda ora com saudade de se encontrar com Deus? Quem ainda ora porque Deus é o seu prazer? Quem ainda acorda às madrugadas sem alarme? Quem ainda pensa que assistir novela é pecado? Hã? Quem ainda pensa assim? Quem ainda pensa que murmurar é pecado? Quem? Quem ainda está mais à espera de Jesus do que salário subir? Quem? É sério que eu estou a dizer. Hoje em dia Jesus se tornou meio para alcançar as coisas. Se tornou isso. Nós queremos uma igreja cheia para apostar. Para apostar, nossa igreja é uma mega igreja. Nossa atividade foi poderosa. E na verdade nós estamos vazios. Tem pessoas que estão há 5 anos na igreja. Nunca ouviram, nunca viram o Espírito Santo. Ele nem tem certeza se o dom que ele tem vem de Deus. Não tem. Ele nem tem certeza que se a profecia que ele libera para a vida das pessoas é Deus que falou com ele. Ele nem tem certeza se é salvo ou não, mas faz o uso do púlpito. Como assim a igreja vai encher? Nós queremos que a igreja enche, mas estamos vazios de amor, órfãos de hospitalidade. Nossas igrejas já não visitam. A pessoa fica doente em casa, toma medicamento sozinho, recupera sozinho, vem na igreja. E o líder ainda lhe diz: faltaste muito você. Em vez de lhe perguntar o que é que se passou, irmão. Você se lembra quando você se converteu? Você não queria orar porque vais pregar. Você queria orar porque te cuidava. E a cada momento de oração era um momento único de encontro com Deus. Você sabia que se levantar as tuas mãos, teu pelo vai arrepiar, teu corpo vai tremer, uma presença gloriosa estará ao lado de você. Você sabia disso. Você conhecia a voz do Espírito Santo. Você sabia muito bem que agora é o Espírito Santo que está a falar contigo. Você sabia muito bem que agora
Os anjos de Deus desceram e estão contigo. Você não manipulava a oração. Você fechava os teus olhos e davas conta que quando olhavas no relógio, já passaste 3 horas de tempo. Mas agora 5 minutos de oração te cansa. Nós precisaríamos nos rever. Uma das razões pelas quais as igrejas não enchem, não crescem, é o testemunho dos ministros. Você sabia que o testemunho do ministro é mais impactante do que a mensagem do ministro? Vou repetir. Você sabia que o testemunho do ministro é mais importante do que a ministração de um ministro? Se as pessoas irem para o teu telefone, para o teu WhatsApp, ainda vão te respeitar como homem de Deus? Se as pessoas conhecerem os teus pensamentos, ainda vão te respeitar como homem de Deus? É ministro, mas mulher dele não tem palavra passe dele. Não tem. Já leram naquela parte da Bíblia onde está escrito: sede mansos como pomba e prudentes como serpente? Alguém está comigo nesse lugar? Há uma coisa em comum entre a serpente e a pomba. O que a serpente come depois vomita. E a pomba, para dar de comer aos seus filhotes, vomita na boca deles. O que está dentro de você pode entrar nos outros? O Espírito Santo que estava dentro de Jesus é que entrou dentro dos apóstolos. Alguém está entendendo o que eu estou a pregar? Você não precisa de um profeta para dizer que a tua vida está mal. Basta olhar na palavra. O que está dentro de você pode ir nos outros? Eu estou a te perguntar. Pode ir nos outros? Pode ir nos outros? Já criou pomba? Já criou pomba? A pomba grande quando vem, não é aquela música que vocês cantavam? Ah, pomba comeu a mãe dele. Ai. Eu nem sei essa pomba que come a mãe dele. Ah? O borracho quando estiver no ninho, a pomba grande vem, pega dos grãos que comeu e lhe coloca onde? Porque ministrar é isso, é tirar de dentro de mim para dentro do outro. Alguém está a entender? Você aceitaria que os teus fossem como você? Fossem dizimistas como você? É sério, é só para refletir. Você aceitaria que o teu jovem pregador fosse pregador como você? Muitos de nós não teriam coragem de levar a público a sua vida, porque o secreto é uma vergonha. Mas ainda assim, nos declaramos ministros. Eu não te julgo, não te condeno, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos andar com verdade em verdade. E essa verdade com verdade, no testemunho da verdade, vai determinar se as pessoas vão ficar do nosso lado ou não. Antes de seres conhecido como um grande pregador, seja conhecido como um filho de Deus. E eu falo aqui como pastor jovem, terminando minha mensagem. Tentação todos nós teremos. As tentações que você passa é a mesma tentação que eu passo. Ser um homem de Deus não significa que nos tornamos imunes ao pecado ou imunes às tentações. Um homem de Deus está mais vulnerável
e exposto a essas coisas. Mas ser um grande homem de Deus determina também grandes decisões. Você tem que saber que o chamado não é apenas sobre você, é sobre as pessoas que Deus colocou sobre você. Porque ministro não cai no chão, ministro cai por cima das ovelhas. Davi, quando caiu, não caiu apenas ele, caiu com toda a sua casa. Quando Adão caiu, não caiu apenas ele, caiu toda a humanidade. Jesus sabia que ele não podia falhar, porque nele estava condicionada uma geração. Quando você sabe que Deus te chamou para ser pregador, Ele está te confiando uma geração. Sapato tem um número, calça tem um número, casaco tem um número, gravata tem um número, todo chamado tem um número. Há um número de almas que você tem que apresentar, há um número de vidas que você terá que apresentar. Como é que você vai condicionar um número da glória eterna por 5 minutos de prazer? Eu posso dizer para alguém que está aqui, se você conhecesse o futuro que Deus preparou para a tua vida, você seria muito sério com o chamado que Deus te colocou. Se você soubesse a dimensão da igreja que Deus preparou para a tua vida, você levaria muito sério a consagração que Deus te deu. Você poderia levantar dessa cadeira, poderias dizer não ao pecado, poderias dizer não à soberba, dirias sim à glória de Deus e viverias de maneira intensa para o cumprimento da vontade do Senhor. Estou a pedir favor para a igreja que está aqui presente. Estou a pedir favor, como um jovem que tem as mesmas paixões que vocês. Tentação podemos ter, luta podemos ter, afronta podemos ter, combate podemos ter, mas tenha também a consciência do propósito de Deus na sua vida. Como é possível que o único apóstolo Paulo, o Espírito Santo não acabou na vida de Paulo, missão não acabou nas viagens de Paulo, o Espírito que Paulo tem é o mesmo Espírito que você tem, só que a decisão que Paulo tomou não é a decisão que nós estamos a tomar. Quem conhece a unção que tem que saber a decisão que deve ter. Não existe unção sem decisão. E Deus chamou a Sansão e lhe disse o seguinte: Leco parada. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Chamou a mãe de Sansão e lhe disse o seguinte: de coisas imundas você não pode tocar, do vinho você não pode beber, coisas mortas você não pode pegar. A mãe de Sansão pensou que aquela proibição era por causa dela. Não era por causa dela, era por causa do que estava dentro dela. O que estava dentro dela carregou consigo algumas proibições. Aqui você entende. Quem tem limites da parte de Deus, tem extensão da parte de Deus. Você chega a ser grande até onde Deus te limita. Se Deus te limitou, não te restringiu. Se Deus te limitou, Ele te ampliou. Porque Deus te amplia na medida que te limita. Todos podem, você não. Todos podem, mas você não. Todos podem, mas você não. Vou dizer até alguém entender. Todos podem, mas você não. Estou a terminar. Quem Deus lhe confiou uma geração, não pode viver como a geração vive. Quem Deus lhe confiou uma, não pode viver como a geração vive. E ali houve a proibição da mãe de Sansão. Quem está comigo diz amém. O mesmo Sansão, quando nasceu, também lhe deram proibição. Todo mundo pode meter punk, você não. Todo mundo pode pôr escovinho, você não. Todo mundo pode fazer espirro, você não. Você vai ter 7 tranças. E cada trança revela o meu poder sobre a tua vida. Uns criar cabelo é onda, mas os outros criar cabelo é segredo da manifestação do poder de Deus. E ali disse Deus para Sansão: não pega. Não era por causa dele, era por causa do propósito que estava dentro dele. E qual era o propósito de Deus dentro da vida de Sansão? Ser um libertador para quê?
Para toda a nação de quem? Eu vim dizer para um Sansão neste lugar: não conta segredos na Dalila. Dalila não te ama. Dalila quer saber qual é o segredo. Dalila não te ama. Dalila quer saber qual é o segredo. O que Deus não te mandou contar, não conta. O que Deus não te mandou falar, não fala. O que é segredo de família deve ser de família. O que é segredo de família é de família. Não conta fora o que é de dentro. Porque para multiplicar os azeites mandaram fechar a porta e não contar os que estavam fora. Eu preciso dizer que tem coisas que não é para os de fora, é para os de... Qual é a proibição que Deus te disse que você já está a violar? Nem todos Deus mandou estudar. Estudar não é para todos. Meu querido doutor Samuel, a tribo de Levi lhes disseram assim: vocês não vão ter terra, vocês não vão ter herança, vocês não vão trabalhar no campo, porque eu, o Senhor, sou a vossa herança. Quando lhes contaram que estão a sair do Egito para a terra prometida, todo mundo estava a pensar a casa que podia ter. Só que uns vão ter casa, mas os outros vão ser casa. Não esteja preocupado a ter casa quando Deus te chamou para ser casa, reservatório da sua glória. Você não é como todos, por isso não podes viver como todos. Você é como Deus te projetou. Olha o que a palavra diz. Sansão, se eles quiserem beber vinho, deixa eles beber. Se eles quiserem tocar coisa imunda, deixem tocar. Porque o que você vai fazer, eles não vão fazer. E o que eles vão fazer, você não deve fazer. Quem vai matar leão com os braços, não pode ter nos braços quem Deus não lhe colocou no braço. Eu não sei se você entendeu. Quem foi chamado para matar leão com os braços, não pode ter nos braços quem Deus não lhe deu nos braços. Eu acho que os irmãos querem aplicação. Eu acho que os irmãos querem aplicação. E eu vou aplicar. Será que eu posso aplicar na vida de alguém que está aqui? Será que eu posso aplicar na vida de alguém que está aqui? Será que eu posso aplicar na vida de alguém que está aqui? O que Deus te reservou para ti é somente para ti e não é para se misturar. Aleluia. Sansão não era para ter Dalila nos braços, mas era para matar leão com os braços. Deus te chamou para matar coisas que matam a tua família, para desfazer coisas que prendem a tua família. Toda pessoa que foi chamado para libertar tem que ser livre. Você é livre. Não pode viver com coisas que te aprisionam. Meu querido e amado homem de Deus, Sansão na Bíblia só orou 2 vezes. A primeira vez que orou, reclamou. A segunda vez que orou, se vingou. Primeiro reclamou porque tinha sede. Depois se vingou porque ficou cego. A verdade é que Sansão é uma tipologia de Cristo. Quem está comigo diz amém. Quem está comigo diz amém. Porque Sansão matou mais na sua morte do que na vida. E a plenitude da obra redentora não está na vida de Jesus, está na morte. E matou mais na sua morte do que em vida. Por quê? Porque a vida depende da morte. Quem come mufete está a comer um peixe que morreu. Quem come cabrité está a comer um cabrito que morreu. Porque a vida depende da morte. É pela morte de Jesus que vivemos. E é pela morte de Sansão que ele conseguiu ver a derrota dos seus inimigos. O que é que Sansão está nos ensinar? Um crente que quer fazer grandes obras tem que morrer. Um crente que quer fazer grandes obras tem que ser cego. Cego para o mundo, para ver a glória de Deus. Morrer para o mundo, para viver pela glória de Deus.
Eu sabia que vocês gostam de revelação. Espera. Sansão matou mais na morte do que na vida. E quanto mais cego, bem dirigido, chegou lá. Quanto mais cego, fez o quê? Porque o crente não anda com os olhos que captam a imagem terrena. Anda com os olhos que captam a imagem divina. A maternidade da visão celestial é o ouvido. É o ouvido. Para chegar longe você não precisa ver, você precisa crer. Crer é fechar os olhos, andar com os pés sobre a voz que me dirige. Assim nós podemos crescer, podemos desenvolver, podemos vencer. Porquanto não vivo mais eu, mas Cristo vive. E agora, a vida que vivo hoje, vivo-a na fé do Filho que se entregou por mim. Logo eu percebo que eu não estou a viver a minha vida, estou vivendo a vida dele. Não estou fazendo a minha obra, estou fazendo a obra dele. Não estou pregando a minha mensagem, estou pregando a mensagem dele. Não estou a liderar o meu povo, estou a liderar o povo dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós precisamos aceitar o mandamento da parte de Deus, a proibição da parte de Deus, orar de maneira intensa, orar de maneira verdadeira. Quando a oração for o nosso prato de cada dia, poder será natural. Eu preciso dizer para alguém nesse lugar: não existe um outro poder que o Filho de Deus possa experimentar, senão aquele que se recebe por intermédio da oração. Ore quando você não tem vontade, ore quando você tiver vontade, ore quando tiver preguiça, ora quando tiver sono, ora quando tiver curado, ora quando tiver doente, ora quando tiver fraco, ora quando tiver forte. Aleluia. Não deixa de orar por causa do pecado, ora até você deixar de pecar. Apóstolo Cornélio, eu pequei, ora. Apóstolo Cornélio, eu fracassei, ora, até que a oração se tornar um meio natural para você. Alguém está comigo nesse lugar? Jesus é Filho de Deus, eu acredito nisso. Jesus é o enviado de Deus, eu acredito nisso. Jesus é o Emanuel, eu acredito nisso. Jesus é a verdade, eu acredito nisso. Mas também acredito que Jesus orava nos montes, orava de madrugada, orava de noite. A palavra funciona quando ora, a palavra flui quando ora, a palavra anda nas águas quando ora, a palavra chega longe quando ora. Aleluia. O efeito da palavra está na vida de oração. Mostra-me a vida de oração de um homem e eu te mostrarei o que ele pode fazer diante de Deus. Aleluia. Para quem ora, o amanhã não é novidade. Para quem ora, o amanhã é uma certeza. Eu preciso dizer para a nossa geração: não é apenas vontade de namorar, não é apenas vontade de casar, não é apenas vontade de estudar. Alguns de nós têm que ser terrível na vida de oração. Por que Daniel não foi comido na cova? Porque ele já comia a oração. Por que não lhe devoraram? Porque ele já devorava a oração 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Mata bicho, almoço, jantar. Como eu sou fino, não vou ficar apenas no mata-bicho, almoço, jantar. Vou colocar sobremesa, vou colocar entrada, uma entrada de língua estranha. Alguém está comigo nesse lugar? Uma entrada de língua estranha, um almoço de quebrantamento. Aleluia. Essa geração precisa orar. Às vezes o que falta não é emprego, é mesmo vida de oração. Às vezes o que falta não é namorada, é mesmo vida de oração. Daniel já era sábio e todo mundo sabia que ele era sábio, todo mundo já sabia que ele era inteligente, mas há interpretações da parte de Deus que só se alcança com oração. Há
Antes de Ana carregar o filho no ventre, primeiro lhe carregou na oração. Aleluia. Eu preciso dizer para alguém neste lugar: a oração alcança as 4 dimensões da terra. A oração alcança a 4 dimensões do tempo. A oração alcança o passado, alcança o presente, alcança o futuro e alcança a eternidade. Há plano de Deus que só se ajusta na nossa vida quando nós entramos na vida de oração. Certo dia, profeta Isaías chegou na casa de Ezequias e lhe disse a seguinte palavra: arruma a tua casa, porque morrerás. Aleluia. Ezequias olhou na parede, em palavras meninas, encostou Deus na parede e lhe disse: eu andei diante de ti em toda justiça, em toda retidão, em toda verdade. Eu não vou morrer desta maneira. Aleluia. O profeta que trouxe a palavra da morte é o profeta que trouxe a palavra da vida. Você não tem noção do que a oração pode fazer. Aqueles que te amaldiçoaram podem te abençoar. Aqueles que te desprezaram podem te celebrar. Aqueles que te ignoraram podem te valorizar por causa do poder da oração. Aleluia. Ezequias orou e Deus mudou sua história. Ezequias orou e Deus mudou sua vida por causa da vida de oração. Eu preciso dizer para alguém que está aqui: volta ao quarto de oração, volta ao teu período de oração. Deus ainda quer te ouvir às madrugadas. Deus ainda quer te ouvir de tarde. Horas 15, horas 9, horas 22 e horas 0. Porque a revelação que Deus não colocou na manhã, colocou na noite. Está escrito em Salmos: uma noite revela a outra noite. Jesus não foi prometido para nascer de dia. Jesus foi prometido para nascer de noite. Porque estrela não aparece de dia, estrela aparece de noite. Ele disse: olha as estrelas, se é que podes contar. Aleluia. Eu estou a dizer para alguém neste lugar: pessoas não sonham de dia, pessoas sonham de noite. José sonhou de noite, Sansão sonhou de noite, Salomão sonhou de noite, José recebeu revelação de noite, Daniel recebeu oração de noite. A noite não é para dormir, a noite é para dobrar. Igreja do Senhor, nós precisamos ser jovens de poder. Alguém está comigo nesse lugar? Seja excelente, mas com vida de oração. Seja bonita, mas com vida de oração. Seja influente, mas com vida de oração. Eu preciso dizer para alguém que está aqui nesse lugar: Angola tem muitos políticos, Angola tem muitos médicos, Angola tem muitos jogadores, Angola tem muitos pregadores, mas tem poucos sedentos da glória de Deus. Aleluia. Se nós formos sedentos da glória de Deus, andarmos na verdade de Deus, esta Angola pode mudar. A pessoa que Deus conta com ele é você. A pessoa que Deus separou é você. A pessoa que Deus chamou é você. A pessoa que Deus escolheu é você. Há uma graça da parte de Deus em você. Há um talento da parte de Deus em você. Há um sonho da parte de Deus em você. Há um ministério da parte de Deus em você. Há um talento da parte de Deus em você. Eu tenho que dizer para alguém que está aqui: Jesus é o Salvador da humanidade. Durante 33 anos na terra, ele tinha uma profissão, mas não se esqueceu do seu. Ele tinha uma mãe, mas não se esqueceu do seu. Ele tinha um pai, mas não se esqueceu do seu. Ele tinha amigos, mas não se esqueceu do seu. Ele andava de barco, mas não se esqueceu do seu. Porque quem foi chamado pelo seu, é sustentado pelo seu, é patrocinado pelo seu, é alimentado pelo seu, é direcionado pelo seu. Se coloca de pé no poderoso nome de Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus. Meu querido e amado homem de Deus, Sansão na Bíblia só orou 2 vezes. A primeira vez que orou, reclamou.
A segunda vez que orou, se vingou. Primeiro reclamou porque tinha sede. Depois se vingou porque ficou cego. A verdade é que Sansão é uma tipologia de Cristo. Porque Sansão matou mais na sua morte do que na vida. E a plenitude da obra redentora não está na vida de Jesus, está na morte. E matou mais na sua morte do que em vida. Por quê? Porque a vida depende da morte. Quem come mufete está a comer um peixe que morreu. Quem come cabrité está a comer um cabrito que morreu. Porque a vida depende da morte. É pela morte de Jesus que vivemos. E é pela morte de Sansão que ele conseguiu ver a derrota dos seus inimigos. O que Sansão está nos ensinar? Um crente que quer fazer grandes obras tem que morrer. Um crente que quer fazer grandes obras tem que ser cego. Cego para o mundo, para ver a glória de Deus. Morrer para o mundo, para viver pela glória de Deus.